E agora a gente segue aqui com o comentário principal de hoje, gente. Eu quero muito falar... E senta na cadeira aí, porque agora vai ser um negócio muito legal. Eu vou provar para vocês. Ah, meus queridos, eu vou provar para vocês que, sim, meus amigos, meus amores, a Igreja Adventista pode e deve se manifestar a respeito da prisão ilegal de Débora. Sim. E é o seguinte, tá? Se disser que não, eu vou ser forçado a dizer: senhor Stanley Arco, o senhor não está se manifestando porque não quer. Não é porque o senhor não pode. E eu vou provar isso agora. Segue aqui o fio junto comigo. Olha só. Vamos ler essa notícia que aconteceu em 14 de maio, escrito por ninguém menos, ninguém menos de que Felipe Lemos, o responsável pelo jornalismo e pela gestão de crise da divisão sul-americana. Sim, o Felipe Lemos, o cara que era indiretamente meu chefe na época que eu era gerente de mídia da Associação Sul Espírito Santense. Ó, se liga na notícia institucional que está disponível no site noticiasadventistas.org. Presidente mundial adventista faz apelo no caso de pena de morte. Muito bem. A execução da pena de morte de Donnie Edward Johnson foi marcada, né? Está marcada para o dia 16 de maio de 2019, quinta-feira, nos Estados Unidos. Bom, vou ler para vocês aqui o restante e depois eu vou contar um pouquinho sobre a história. Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês saibam que em muitos estados norte-americanos a pena de morte é prevista, né? Vocês sabem disso. O presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ted Wilson, escreveu uma carta de apelação, ou mais conhecida nos Estados Unidos como uma carta de clemência, né, ao governador do Tennessee, governador Bill Lee. Ele pede a suspensão da execução de Donnie Johnson. Johnson foi condenado por matar sua esposa e deve ser executado esta semana. Isso já aconteceu, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês entendam que existe sim uma atitude da liderança da igreja se manifestando, pedindo clemência para uma pessoa que foi presa, e no caso da Débora, injustamente, né? Já no caso do Johnson, como é que é o nome dele? É o Donnie Johnson. Ele matou a esposa e, de acordo com a lei do Tennessee, ele tinha mesmo que ser... ele foi, então, condenado à pena de morte, porque lá é assim, matou, pena de morte. Bom, só que aí teve uma situação interessante da história de Donnie Johnson, e eu não conhecia essa história. Conheci hoje à tarde. Uma das minhas fontes mandou para mim, com todo esse... Cara, e aí veio toda essa coisa na minha mente, eu preciso falar isso com o pessoal, abrir esse paralelo, é muito importante, não é? Vamos lá. Enquanto esteve preso, o Donnie Johnson, ele se tornou cristão e foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Olha que interessante. Ele, quando se batizou na Igreja Adventista, ele não só se batizou e ficou por isso mesmo, ele se tornou um discípulo. E através do Johnson, mais 100 pessoas, cerca de 100 pessoas foram batizadas e aceitaram a Cristo no período em que ele estava preso dentro da prisão onde ele estava. Bom, a carta do Ted Wilson foi escrita justamente por causa da mudança completa de conduta do Johnson, do arrependimento sincero por ele ter assassinado sua esposa, e porque nos Estados Unidos é comum o pedido de clemência e cabe apenas a governadores e presidentes a atenderem pedidos de clemência. E somente o pedido de clemência pode tirar uma pessoa da pena de morte. Seja essa pena aplicada através da cadeira elétrica ou de injeção letal. Você já deve ter visto nos filmes, né? Quando o cara tá pra morrer, assim, alguns filmes com um final feliz, o cara tá pra morrer... Aí descobre que o cara é inocente ou que o cara tem né? E aí recebe uma ligação ao governador e tal. Aí o governador atende o pedido de clemência até os últimos minutos ali. É claro que isso é ficção, acredito que não seja assim que acontece, mas o pedido de clemência é um ato comum, muito usado nos Estados Unidos. Às vezes funciona, às vezes não. Bom, a carta do Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista no mundo,
diz a seguinte: excelentíssimo Bill Lee, governador do Tennessee, prezado governador Lee, escrevo-lhe a respeito de o Don Edward Johnson, que tem sua execução marcada pelo estado do Tennessee para quinta-feira, dia 16 de maio de 2019. Como governador do Tennessee, o poder mais significativo e talvez a responsabilidade mais difícil que Deus lhe deu é decidir se uma pessoa deve viver ou morrer. Embora o sistema legal tenha proferido a culpa do Sr. Johnson e o sentenciado à pena de morte, eu estou apelando ao Senhor para considerar a vida. Ao longo dos muitos anos, desde 1984, o Sr. Johnson experimentou uma transformação milagrosa de mente, coração e caráter, que somente Deus pode realizar. Ele passou de um criminoso de coração insensível para um homem que cuida dos outros e procura compartilhar a esperança que encontrou em seu Salvador Jesus Cristo, com aqueles que ainda não o conhecem. No decurso da jornada espiritual do Sr. Johnson, ele se tornou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma denominação cristã protestante com mais de 21 milhões de membros e presente em mais de 200 países. Como adventista do sétimo dia, defendemos a Bíblia como a palavra de Deus e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador. Ensinamos que devemos ser bons cidadãos, obedecendo às leis do país, e honrar e orar por nossos líderes governamentais. Acreditamos que somos chamados para seguir as pegadas de Cristo, satisfazendo as necessidades físicas, sociais e, o mais importante, espirituais das pessoas. Como entendemos a transformação do Sr. Johnson, incluiu o fato de ele abraçar esses valores cristãos e atualmente estar servindo aos outros na liderança espiritual, na função de ancião. Fique sabendo que ele trouxe outros prisioneiros para Cristo, levando-os a fazer uma entrega total a Deus, e que essa tem sido uma influência positiva na prisão e fora dela. E, abrindo parênteses aqui, tudo isso foi comprovado. O Donnie Johnson se tornou famoso nos Estados Unidos, entre os adventistas do sétimo dia americanos. Muitos conhecem a história do Donnie Johnson. Em oração, pedimos que o Senhor considere conceder misericórdia ou clemência ao Sr. Johnson, poupando sua vida, a fim de que ele possa continuar provendo esse importante ministério espiritual que apenas ele, em sua condição, pode realizar. Sua morte não teria nenhum valor redentor ou dissuasivo, e acreditamos que ele serviria melhor à comunidade, levando seus companheiros prisioneiros a Deus. Obrigado por considerar essa petição. Por favor, esteja certo de que estarei orando pelo Senhor ao tomar essa decisão incrivelmente importante. Como a Bíblia diz, ele mostrou a você o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias 6, versículo 8. Respeitosamente, Ted N.C. Wilson, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, o presidente da Igreja Mundial escreveu uma carta aberta, pública, foi postada no site da Igreja Adventista, sim, pedindo clemência por um prisioneiro condenado à morte nos Estados Unidos no ano de 2019. E ele, o Donnie Johnson, estava preso desde 1860, aliás, 1984. Bom, qual foi o fim dessa história? O governador do Tennessee não aceitou o pedido e o Donnie Johnson foi, então, aplicada a pena de morte e ele morreu na data de 16 de maio de 2019. Ué, Leandro, mas e aí? Bom, tenha certeza que Donnie Johnson cumpriu o que tinha que cumprir a lei do Tennessee, nos Estados Unidos, mas aquele homem, de fato, teve a sua vida transformada, como assim observada e confirmada pelos membros adventistas nos Estados Unidos. E, obviamente, que nós veremos o Donnie no céu. Isso serve para a nossa reflexão. Não importa se o Alexandre de Moraes vai dar liberdade ou não a Débora e às outras pessoas, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sim, na sua história recente, ok? Seu passado recente, se posicionou em defesa
de algo que a igreja acreditava ser não injusto nesse caso. Porque, vocês viram, ele de fato assassinou a mulher dele. Ele era um homicida, mas ele se arrependeu. E o arrependimento, ele atinge até mesmo os homicidas, até mesmo os pedó, desde que eles de fato mudem a sua vida, mudem o seu comportamento, mudem os seus caminhos e vivam agora segundo a vontade de Deus. Isso, mais uma vez, nos leva a refletir. A Débora, ela já pediu perdão, ela já compreendeu que errou, mas ela segue presa durante 2 anos. Antes, eu havia feito a pergunta, a igreja não dá um pio? E eu dizia assim, mas a instituição de fato não vai se manifestar. Só que agora, com essa notícia dada pelo jornalista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se o pastor Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista no mundo todo, pediu através de uma carta rogando clemência, misericórdia para o Dom, qual é a dificuldade, senhor Stanley Arco, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a divisão sul-americana, se posicionar a respeito da prisão injusta que a irmã Débora, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está passando em relação ao evento do 8 de janeiro. A pergunta que, até um pouco desrespeitosa que eu vou fazer é, senhor Stanley Arco, o senhor está com medo do Alexandre de Moraes? O senhor pode, por favor, agir como um pastor que cuida de suas ovelhas e, quem sabe, imitar a atitude do seu líder maior, que é o Ted Wilson, e replicar um pedido de clemência a Débora ou a qualquer outro preso injusto do 8 de janeiro? Ou será que o senhor está com medo da polarização que isso pode causar? Deus, ele capacita até aqueles que não têm condições de fazer a sua obra. Mas o senhor, pastor Stanley, é um pastor capacitado e já chamado por Deus, já está dentro da obra. Será que não é sua obrigação se posicionar publicamente e especificamente sobre o caso da irmã Débora, a irmã adventista do sétimo dia, fiel, que devolve dízimo, frequenta a igreja e está presa injustamente em uma cadeia longe de seus filhos? Ou o senhor vai simplesmente permitir que somente os irmãos ou aquele pastor que supostamente conseguiu uma bolsa de estudos na escola adventista façam a parte deles enquanto vocês veem tudo em silêncio? Bom, repito aqui sobre o pecado da omissão. Esse pecado será cobrado de todos nós. O meu pedido é muito simples, pastor Stanley. Eu peço a você que está me assistindo que compartilhe essa live. Faça um corte dessa live, manda para o pastor Stanley. Que tal repetir a atitude do líder maior da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson? Escreve uma carta. Não custa nada, uma carta para o STF pedindo clemência. Façam alguma coisa pelos injustiçados que estão presos com sentenças fora de razoabilidade, com sentenças sem nenhuma dosimetria justa e sequer muitos deles estão recebendo o direito de se defender. E aí, que tal? Falei para vocês, está mais do que provado através dessa notícia que a Igreja Adventista tem que se manifestar a respeito desse assunto. E se a igreja não se manifesta, nós temos agora que concordar, eu acho que vocês vão concordar comigo. Se você concorda, escreve aí nos comentários. Se a igreja não se manifesta, é porque ela não quer. Porque pode. Dizer que não pode, a gente não pode se meter em política, a gente não pode se meter, é a lei, a gente respeita o Estado democrático, a gente... então quer dizer que o Ted Wilson estava desrespeitando ao enviar essa carta? O Ted Wilson desrespeitou as leis do Estado do Tennessee? É isso que vocês estão me dizendo? Eu acredito que não. Muito pelo contrário, eu vi aqui muita inteligência e capacidade de quem quer que seja que redigiu o texto, mesmo que não tenha sido o Ted Wilson, mas da equipe, do próprio Ted Wilson, de escrever uma carta pedindo misericórdia e clemência por uma vida que se arrependeu aos pés da cruz de Jesus. E você, Stanley Arco, líder maior da Igreja Adventista na divisão sul-americana, o que pode fazer pela irmã Débora? Fica aqui a minha pergunta.